Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fabiano Leal com mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre filogenia dos grupos de plantas. Só que antes eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações aqui no sininho, deixem seus comentários também aqui, né? Saber que eu tenho um retorno do que vocês estão aí aprendendo, né? Sobre nossas aulas. E também siga a gente no Instagram, lá na página Ciência Sem Segredo, para que a gente possa também bater um papo por lá. Tudo bem, gente? Então, vamos lá para a gente começar a nossa aula de hoje. Como vocês já estão vendo aí, a gente vai falar sobre filogenia dos grupos de plantas. Então, gente, olha só. A gente sabe que existem 4 grandes grupos de plantas. Temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses grupos são os grupos básicos de plantas aí que a gente estuda, pelo menos ao nível do ensino fundamental 2. Então, gente, olha só, a gente vai, antes da gente falar, né, da filogenia propriamente dita, a gente vai falar primeiro das características principais de cada um desses grupos. Tudo bem? Então, fiz aqui um quadrinho para vocês, é um quadro comparativo, e a gente vai preencher esse quadro aqui. Então, olha só, a gente tem aí, na verdade, os 4 grupos que eu coloquei para vocês: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só que antes, a gente precisa entender, primeiro, o que é cada grupo desse aqui. As briófitas, a gente representa, né, aqui pelos principal representante, né, são os musgos. Pteridófitas, principal representante, aqui, as samambaias. Toda casa de avó tem uma samambaia. Então, vá na casa de sua avó que você vai ver que tem samambaia lá. É incrível isso, não tem explicação para isso, mas tem. Vamos lá. As gimnospermas, né, são as plantas, por exemplo, né, aqui temos poucos no nosso território, né, mas aqui vou dar um exemplo dos pinheiros, né, a árvore de Natal, né, o pinheiro, por exemplo. E as angiospermas é que mais temos no planeta e são as plantas frutíferas, né. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo, sei lá, da, sei lá, abacateiro. Tá? Do abacateiro. Tudo bem. Gente, olha só. A gente vai ver então o que é que essas plantas possuem aí. Tá? Então vamos lá. Raiz. A gente coloca assim, se tiver a estrutura, e não se não tiver. Então, raiz. Briófita tem raiz? Nós sabemos que não. Briófitas têm rizoide, que é diferente de raiz. Ah, no caso, pteridófitas tem raiz? Sim. Então, pteridófita tem raiz. Agora é um sistema pobre de raízes, né? Então você tem que a raiz está muito conectada ao caule, e ao caule, por ser um caule na horizontal, ele está rente ao solo, não tem tanta necessidade de ter um sistema rico em absorção de água e sais minerais, porque o caule está muito próximo. Gimnospermas tem raiz? Sim. E angiospermas também. Tudo bem. Caule. Briófita tem caule? Não. Me ajudem a preencher, viu, gente? Não tem caule. O que é que briófita tem? Tem cauloide. Cauloide é diferente de caule, porque um caule propriamente dito ele vai ter vasos de condução de seiva. A gente vai falar um pouquinho mais tarde. Então, pteridófitas tem caule? Sim. Do tipo rizoma. Como eu falei para vocês, é um caule subterrâneo que fica também na horizontal, rente com o solo. E é um caule que fica embaixo, né? Por isso que é um caule subterrâneo. Gimnospermas tem caule? Sim. Tem vasos de condução lá também. E angiospermas também. Continuando, flor. Briófita tem flor? Não. Briófita não tem flor. Pteridófita tem flor? Também não. Aqui. A gimnosperma tem flor? Também não. Só que aqui eu vou fazer uma ressalva. Tem a estrutura reprodutiva das gimnospermas são
uma estrutura chamada estróbilo. Então, o estróbilo feminino, muitos autores consideram esse estróbilo como uma flor primitiva, né? Então, ou seja, uma flor que não tem essas características como a gente conhece, né, nas angiospermas, e aqui aproveitando vou colocar logo, né, que as angiospermas possuem flores, mas o estróbilo das gimnospermas, alguns autores dizem que é flor primitiva. Mas se a gente for considerar flor propriamente dita, somente nas angiospermas. Tudo bem, gente? Fruto. Briófita tem fruto? Não. Briófita não tem fruto. Pteridófita tem fruto? Também não. Samambaia não apresenta frutos. Também não. Gimnosperma? Também não. A gente vai entender depois por que é que essas plantas não têm frutos. Já as angiospermas, sim, têm frutos. Então, a gente vai entender depois, quando a gente falar sobre os grupos separadamente, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente vai entender por que que umas têm e outras não têm frutos. Tudo bem, gente? Vamos lá, sementes. Sementes, no caso, briófita tem? Não. Uma estrutura que não está presente em briófita. Pteridófita tem? Também não. Não tem. Gimnosperma? Sim. Angiosperma? Também tem. Por que isso, gente? A semente, esse termo esperma, se liga nisso, é uma dica. O termo esperma significa semente. Então, gimnosperma tem semente, angiosperma também tem semente. Só que tem uma diferença. A semente das angiospermas está dentro de um fruto. Então, o nome angio significa saco, ou seja, saco com sementes. Então, o fruto representa o saco com sementes. Já nas gimnospermas, o termo gimno significa nua, ou seja, exposta. Então, a semente não está dentro de fruto, ela está exposta, aí fica visível ao olho nu. Tudo bem, gente? Isso vai dar importância lá na questão da dispersão da planta. Mas também a gente vai, é um tema para uma outra aula. Então, vasos condutores. Briófitas tem? Não. Não tem vasos condutores. Então, significa o quê? Que essas plantas não têm um crescimento muito acentuado. Elas ficam pequenininhas, no máximo 15 centímetros de altura. No caso, as pteridófitas vão apresentar vasos condutores. Então, no caso aqui, ó, sim, são plantas vasculares, ou seja, que conseguem transportar substâncias da raiz para as folhas e das folhas para a raiz. Gimnosperma, sim, também tem vasos condutores de seiva, e as gimnospermas também têm. Embrião dentro do gametófito feminino. Gente, todas as plantas têm. Então, são as chamadas plantas embriófitas, né? Então, ou seja, é o que diferencia, uma das características que diferencia a alga das plantas. Então, o que é que ocorre? As briófitas têm sim um embrião dentro do gametófito feminino, que vai dar uma proteção a esse embrião. Já as algas não protegem embrião. Esse embrião é liberado na água e fica por lá. Já no caso das plantas, né, as embriófitas, no caso aí de briófita em diante, tem embrião dentro do do gametófito feminino. Então, aqui, ó, sim, é um que diferencia a planta de alga, um dos fatores. Aqui também sim, ou seja, todas as plantas vão ter. Certo, gente? Lá, essa característica. Fase mais duradoura. As plantas apresentam, no seu ciclo de vida, duas fases. Uma fase que é do gametófito, que é a fase produtora de gametas, e a fase de esporófito, que vai fazer parte da reprodução assexuada nas plantas. Então, a planta tem dois tipos de reprodução: uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada. Então, nós dizemos que esse ciclo de reprodução das plantas é do tipo aplodiplonte. Então, tem uma fase haploide e uma fase diploide, uma fase sexuada e uma fase assexuada. Também pode ser chamado de ciclo por alternância de gerações. Tá? Então, tanto faz você falar aplodiplonte como falar que é por alternância de gerações. Tudo bem? Se aparecer lá na prova de vocês, um desses dois termos aí, tanto faz. No caso, como eu falei para vocês, as briófitas, elas vão ter uma fase mais duradoura do seu ciclo de vida, a fase produtora de gametas, que é a fase do gametófito. Então, fase mais duradoura é a fase de gametófito.
Já em todas as outras plantas, a partir das pteridófitas, a fase mais duradoura é o esporófito. Tudo que você vê em uma pteridófita é o esporófito dela. Certo, gente? Então, todos os outros, a fase mais duradoura é a fase do esporófito. Esporófito, esporófito. E aqui também, esporófito. Esporófito. Então, galera, completamos nosso quadro aí. A partir desse quadro, a gente pode agora remontar a filogenia das plantas. Então, essa filogenia, vou trazer para cá. Montei já um esqueleto básico aqui, certo? E a gente vai, a partir de agora, identificar cada um desses elementos. Olha só, repare, vamos lá, vamos comigo. Aqui, nós sabemos o seguinte, que temos um grupo externo, que deu origem a todas as plantas, né? Deu origem às plantas que nós vimos aí a partir das briófitas, que foi o grupo das algas verdes, chamada também de clorofícies. A partir daí nós temos os grupos de plantas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e aqui embaixo as angiospermas. Olha só, agora tem características, só para a gente entender aqui uma árvore filogenética, saber dos elementos que compõem ela. Repare, tem aqui esses tracinhos que estão aqui em azul, significa novidade evolutiva, ou seja, o que foram surgindo nos grupos ao longo dos anos. Esses grupos aqui em cima são os grupos atuais. E cada interseção dessa aqui, ó, aqui uma, aqui outra interseção, aqui outra, que são os nós, significa ancestralidade, ou seja, são os ancestrais dos grupos. Galera, olha só, então, sabendo disso, vamos para as características. O que é, aqui não vai me interessar muito, né, porque está em alga verde, então alga verde a gente vai deixar para depois, e a gente vai focar no que vem a partir de agora, ó. Ou seja, o que tem nas plantas que não tem nas algas. Então, aqui essa característica, aqui ó, que é a novidade evolutiva, a gente vai determinar que é o que tem nas briófitas, mas não tem nas algas. É exatamente o que a gente viu lá no quadro lá em cima. Ou seja, o embrião protegido pelo gameto, né? Exatamente essa parte aqui que é de embrião protegido pela planta feminina. Pronto. Isso é que diferencia plantas das algas. Um dos fatores. A gente sabe também que plantas têm tecidos verdadeiros. O que significa isso? Plantas, as células são diferentes umas das outras. Se eu pegar uma célula presente na raiz, por exemplo, ela vai ser diferente da célula presente na folha, né? E assim por diante. Já as algas não. As algas, todas as células são iguais. Então, a gente diz que plantas possuem tecidos verdadeiros e as algas não possuem tecidos verdadeiros. Mas vamos lá. O que é que tem em briófita, o que é que tem em pteridófita que não tem nas briófitas? Vimos lá em cima também no quadro. Exatamente a presença dos vasos condutores. Esses vasos condutores tem dois nomezinhos aí para eles. Ó. O xilema, sugestão de nome de filho. E se você não ficou satisfeito, você pode botar esse aqui, ó, o floema. Xilema e floema. Xilema conduz água e sais minerais da raiz para as folhas, enquanto que o floema vai transportar o produto da fotossíntese, ou seja, né, glicose e matéria orgânica, das folhas em direção à raiz. Então, essa é a função aí dos dois tecidos de condução. Ainda, gente, temos o seguinte, o que diferencia gimnosperma das pteridófitas. O que vai diferenciar gimnosperma das pteridófitas é a presença é a presença da
semente. Então, só fazendo a diferenciação. Falei para vocês, tem esperma no nome e tem semente. Só que a semente das gimnospermas, como eu havia falado para vocês, é a semente exposta. Já a semente das angiospermas é uma semente que fica dentro de um fruto, ou seja, uma semente protegida. Tá bom? Tem essa diferenciação. E o que é que tem nas angiospermas que não tem nas gimnospermas, ou nos grupos anteriores a ela? Flores e frutos. Flores e frutos. Tudo bem, galera? Repare que a característica que surge em um indivíduo permanece em todos os outros. Então, por exemplo, flores e frutos não estão presentes em nenhum dos grupos anteriores, mas as angiospermas apresentam todas essas características que vieram antes dela. Certo, galera? Então, a gente pode dividir então esse grupo de plantas em dois grupos, ou melhor, em grupos dependendo da classificação que nós dermos para eles. Então, vou colocar aqui no cantinho, vou trazer para cá. E aqui é o seguinte, temos os grupos das espermatófitas. Então, as espermatófitas, espermatófitas. Espermatófitas são as gimnospermas e as angiospermas. O que significa isso? Plantas com sementes. Um outro grupo que a gente pode colocar é o grupo das traqueófitas. Então, o que significa ser traqueófita? As traqueófitas são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O que significa isso? Tem vasos condutores de seiva, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E, por último, o grupo das embriófitas. As embriófitas são as plantas que vão apresentar embrião protegido. Então, aqui nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tudo bem, galera? Pronto. Com isso, nós encerramos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante aí sobre filogenia das plantas. Um grande beijo a todos. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Beijão, até a próxima. Até mais.